Não está escutando. Pronto, agora sim. Boa tarde a todos. Então, hoje nós vamos dar continuação para a fase 2. Na verdade, o diagrama de relações, ele é uma interface. Se vocês olharem até na disponibilização do que tem que ser entregue, tem uma parte que fala dele, tem outra que não precisava dele, porque ele, na verdade, vocês vão precisar para fazer o projeto em si mesmo, o layout, a parte de planta mesmo, a planta baixa da indústria, né? Para isso que ele serve. Mas vocês precisam estar com o fluxograma pronto para poder usá-lo. Então, ele é uma interface entre o que vocês estão fazendo e o que vocês vão fazer. Por isso que a gente ainda tinha esse gap de tempo, se houvesse alguma dúvida específica do projeto em si. Como a única dúvida que apareceu foi de caldeira, por isso que a gente, o Admilson comentou que, por isso que eu coloquei aquela indagação. Aí o grupo que está com dúvida de caldeira, provavelmente eu vou atender individual, tá certo? Depois a gente combina, porque é uma demanda individual. Então, vamos lá. O objetivo dessa aula é falar um pouco sobre planejamento de layout de processo, né, sistema de layout de processo, e uma das coisas desse planejamento é o diagrama de relações. Então, o processo, a gente tem o ciclo dos processos, os diagramas de relações, e isso está dentro desse planejamento sistemático de layout, ou planejamento de processo, ou de layout de processo. Todas essas formas são comuns de se ver falando de SLP. Alguém fez alguma disciplina na produção que tratava de SLP? Ninguém? O Henry não está por aí? Acho que o Henry fez bastante disciplina. Não fez? Não. Tá. Então tá joia, Henry. Não, só para saber, que eu sei que você fez bastante disciplina na produção, por isso que eu estava perguntando por você. Nas etapas de um projeto, então, a primeira coisa vocês já fizeram, que é a etapa 1, que é estruturar. É o planejamento estratégico. O que é isso? É definir o que eu vou produzir, quanto eu vou produzir, que tamanho eu vou produzir, onde eu vou produzir. Toda essa parte inicial, a localização, todo esse planejamento mesmo do que fazer nessa indústria é a estruturação. Né? Isso vocês fizeram e entregaram lá na fase 1. Agora, na fase 2, vocês estão pensando no quê? Como que é? Até que vocês começaram a ensaiar isso, mas agora que vocês vão entregar. A tecnologia que está sendo empregada ali, se tem mudança de tecnologia, se tem alguma coisa inovadora, vocês estão tendo que projetar isso no processo. Então, essa segunda etapa é o projeto do processo. E a terceira etapa seria o projeto das instalações, aonde a gente vai ter esse SLP sendo implementado. Então, o que a gente sabe de processo por enquanto? E isso aqui vocês estão careca de saber, né? Um processo é contínuo. Quando que ele é contínuo? Quando ele não tem acúmulo no equipamento, quando ele está em estado estacionário, quando qualquer ponto tem a composição não muda com o tempo, quando os sistemas de controle minimizam essas flutuações, então eu consigo fazer os balanços. Tudo que vocês viram durante a graduação inteira, praticamente, foi estado estacionário, foi processo contínuo. Mas existem também processos em batelada, né? Vocês viram isso um pouquinho lá em termo, a hora que tinha regime transiente, porque batelada é um regime transiente. Depois vocês viram isso lá em reatores, aonde você inclui tudo num reator, faz a reação e manda, né, para o processo. Então, vocês viram isso em bioengenharia, provavelmente, quando fizeram dimensionamento de bioreatores, de fermentadores de um modo geral, é batelada. Então, vocês viram algum momento batelada, mas com certeza, processos contínuos foi o que vocês mais viram. Né? Então, batelada é transiente, ele vai ter mudança, dependendo do ponto. Você tem que parar o equipamento, tem que parar o processo, o
o processo acaba naquele equipamento e aí você passa para o próximo, né? Não é um sequenciado, então o tempo de residência ali dentro vai impactar muito fortemente no processo. Então, eu tenho coisas muito específicas do batelada, mas por enquanto é isso que a gente sabe. E aí, por que um sistema é batelado ou por que um sistema é contínuo? Isso vai depender de qual é a variedade e qual é o volume que eu quero produzir. Quando eu quero produzir muito com uma pequena variedade, então, se eu vou produzir um único tipo de produto em grande quantidade, faz mais sentido eu ter um processo contínuo. Quando eu tenho um processo que eu vou produzir, por exemplo, vários tipos de suco, ou vários tipos de iogurte, e faz mais sentido isso ser batelada, né? Então, vai depender muito da variedade, do volume, o tipo de condição de processo que a gente determina. Além de todas as outras coisas que vocês já estudaram, mas eu estou falando aqui no layout, né? Ele tem essa relação muito forte, batelada com contínuo, com volume e variedade. Então, quando eu penso no arranjo físico, deixa eu perguntar uma outra coisa. Quem já fez esse diagrama de relações? Que grupo que já fez isso? Vocês já fizeram? Todo mundo que falou aí é cerveja, né? Tá. Suco de laranja e biodiesel também fizeram? Tá, joia. E quem que ficou mais responsável pelo diagrama na cerveja? E deixa eu só te perguntar uma coisa, então, Fernanda. Você entendeu por que você estava fazendo aquele diagrama? Fez sentido aquilo para você ou não muito? Só obedeceu o que tinha que ser feito ali? Ah, para mim fez, prof. E o que você percebeu dele? Ele fica, tipo, acaba ficando mais fácil para você depois montar o layout, sabe? Porque, na verdade, eu comecei a fazer e eu acabei quase terminando o layout já, depois que eu fui ver cada outra fase. Então, mas, tipo, ele ajuda bastante, porque depois tem um... É que eu vi num trabalho, ele faz os passos, né, daquele simplificado lá. Uhum. Daí acaba tudo ficando fácil quando você relaciona, porque você não fica perdido, né? Porque é muito processo. Exatamente. É exatamente isso que a Fernanda falou. Na verdade, tudo isso aqui é para ajudar a gente no layout. Então, primeira coisa que se decidiu no processo é se era batelado ou se era contínuo. Depois que decide isso, a decisão segunda é o arranjo físico. Que tipo de arranjo nós vamos ter? E daí, normalmente, a gente tem um único tipo de arranjo, que é aqui a gente tem, aqui eu estou falando de vários, só para vocês entenderem. Então, a gente tem arranjo físico posicional, funcional, celular e linear. Normalmente, a gente tem funcional ou por produto, tá? Porque o posicional é esse aqui. É quando o produto é muito grande, tem uma grande variedade de processos acontecendo, mas o produto fica parado e os processos vão acontecendo por etapas. Então, é como a construção de um prédio, é como a construção de um avião, não tem como o avião ir percorrendo uma linha de produção, né? Ele tem que ficar aqui, e aí entra o pessoal do motor, depois entra o pessoal do estofamento, depois entra o pessoal da asa, depois vai fazendo por etapas, igual uma construção civil. Entra o pessoal da fundação, depois entra o pedreiro para fazer as paredes, depois entra o pessoal de encanamento, parte elétrica, gesso. São pessoas totalmente diferentes, que cada um entra outro. Então, ele é fixo, é posicional, porque a posição está fixa. Depois eu tenho arranjo físico por processo, né? Então, esse por processo vai passando, o produto vai passando dependendo pelos processos aqui dentro, separados. Então, são fluxogramas muito longos, isso normalmente tem nas indústrias. E aí você, então, vê um processo, por exemplo, de recepção de matéria-prima, depois, por exemplo, lá da usina, que foi o que a gente falou lá no TCC.
Então, tem recepção da matéria-prima, depois tratamento de caldo, e aí tem etapas que vão passando do processo. Aqui é do produto, esse aqui é o mais comum, então o produto vai passando ao longo do processo, por todo, a gente acompanha o produto e não o processo. A análise nesse daqui é pelo processo, então eu vou analisar dentro de cada processo como que é o layout. Nesse daqui eu vou analisar o caminho do produto. Então a análise é um pouco diferente. Qual que é a vantagem e a desvantagem de eu escolher um ou outro? Né? O arranjo físico posicional não tem nada a ver com a gente. Agora, o de processo e o de produto, o celular também, ele não tem muita relação, porque é bem específico, é para coisas assim menores, é para quando você está fazendo coisas não industriais, sabe? É para quando são empresas menores, assim, de software, de coisas assim, aí o celular funciona. Não é porque está escrito celular, mas são células, né? Arranjo físico de processo, então, ele tem alta flexibilidade e baixa utilização de recursos. Esse daqui de produto tem baixa flexibilidade e tem baixo custo unitário. Então, vai depender se você vai ter muitos produtos lá dentro ou poucos produtos, se você escolhe um ou outro, né? Porque se eu preciso ter muita flexibilidade, eu não tenho como usar o de produto. Eu vou ter que usar o de processo. Vocês podem me interromper em qualquer momento, tá, gente? Se quiserem perguntar alguma coisa. Então, o que o SLP faz? Ele faz uma relação entre as atividades destes fluxos para poder fazer o diagrama de materiais, o diagrama de relações. E é que eu estava com materiais na cabeça, relações entre fluxos e materiais, na verdade, para poder fazer o diagrama de relações, que é o que vai nos apresentar a melhor estrutura de layout para o nosso processo. Então, o que eu vou precisar saber? A primeira coisa, antes de falar aqui sobre as relações propriamente ditas, nós vamos ver um vídeo, ele é pequeno, mas vale muito a pena, sobre a importância da gente pensar num layout industrial. Eu vou deixar ele está linkado ali, se vocês depois quiserem ver, compartilhar, mas eu já vou colocar aqui para... Posso deixar nessa velocidade? Tá sem som? Eita. Como que eu faço para pôr o som, então, hein? Deixa eu ver se assim vocês conseguem ver. A gente montou aqui um fluxo de processo, montamos um layout. Assim ficou com som? Beleza, eu vou aumentar o som. E posso deixar a velocidade 1,5? Então, beleza. É porque assistir na velocidade normal é muito... Para explicar para vocês como funciona o layout industrial, e nós vamos montar juntos aqui na prática um layout, para você realmente entender esse conceito e ver como que o arranjo físico, se ele for bem estruturado, ele vai fazer a diferença aí no seu processo e trazer melhores resultados para a empresa e motivação para os colaboradores. Tá certo, pessoal? Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva aqui embaixo, já deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Eu conto com a sua ajuda e vamos começar o nosso vídeo aqui, então. Já parou para pensar como o layout industrial impacta na sua produção? Otimizar os processos de produção da sua indústria pode estar relacionado a muitos fatores. Porém, você já parou para analisar a disposição de máquinas e os fluxos de pessoas, bem como de materiais e produtos? Eles podem influenciar na eficiência dos seus processos. Por isso, vamos explicar como o layout industrial pode ser a solução para seus problemas. Um bom planejamento do layout industrial pode trazer resultados expressivos, como melhoria na qualidade do estoque, redução do deslocamento de materiais, produtos e pessoas, utilização racional do espaço disponível e viabilização de supervisão e obtenção da qualidade. Pessoal, vamos ver aqui o nosso exemplo, então, como que funciona uma fábrica sem layout, e depois nós vamos fazer o layout aos poucos aqui, nesse processo, para vocês entenderem
qual que é a diferença de fazermos um layout industrial, um arranjo físico muito bem planejado e as diferenças que ele vai trazer para o processo. Então vamos dar um exemplo aqui, pessoal. Nós temos uma linha de produção onde a gente tem o abastecimento tanto das embalagens cheias como vazias no mesmo local. Então temos alguns materiais espalhados pelo processo, né, máquinas também. Temos a etapa 1 aqui nesse lado do processo, a outra aqui longe. Então o que esse processo acaba gerando, pessoal? Pensa bem, ó. Existe um fluxo de abastecimento aqui do material vazio, existe um fluxo do cheio. Automaticamente esse material precisa vir até a sua primeira etapa, olha o quanto ele tem que percorrer. Automaticamente, se eu tenho material reprovado aqui, eu retorno para cá e daqui para cá também. Automaticamente, quando eu termino a primeira etapa do meu processo, eu ando aqui no segundo, ó, eu faço um outro zigue-zague. Automaticamente, quando eu termino de produzir esse material, eu ando para cá, da mesma maneira aqui. Esse colaborador tem que se deslocar tanto para esse processo, tanto para esse, para conseguir fazer a inspeção de qualidade, porque os processos das etapas estão distantes um da outra. E as empilhadeiras e máquinas precisam fazer um circuito enorme para conseguir abastecer as linhas e atender a demanda. Ou seja, pessoal, esse fluxo não é nem um pouco enxuto e também não traz nenhuma agilidade para o processo. Ao contrário, ele acaba dificultando o processo, no qual os colaboradores têm muita movimentação. Muitas vezes o outro colaborador também fica esperando o outro produto chegar no outro setor. E fora que essa situação aqui, pessoal, dentro da fábrica, pode causar acidentes. Por quê? Porque não tem regra. Então, no mesmo local que entra o material sai, no mesmo local que faz a etapa 1, a etapa 2 já faz lá longe. Então, isso acaba atrapalhando bastante o processo. Então, o arranjo físico, o layout, vai ajudar a definir onde cada coisa deve ficar e, da mesma maneira, vai fazer com que se crie um padrão, uma padronização, que vai garantir segurança e qualidade na fabricação dos produtos. Então, vamos começar a aplicar aqui agora, pessoal, o layout, para a gente ver qual que vai ser a diferença aplicando o layout industrial dentro desse processo. Tranquilo, pessoal? Bom, vou apagar aqui, então, tirar aqui tudo do meu processo, né? Tirar tudo de lado, o material, vou tirar aqui tudo de lado para a gente montar o layout. Vamos separar aqui as nossas máquinas, os nossos colaboradores. Importante lembrar que tudo isso tem que ser levado em conta, pessoal, na construção de um layout. Funcionários, máquinas, equipamentos que fazem o transporte de materiais, embalagens, etapas do processo. Então é muito importante levar em consideração todas essas questões para que o layout seja viável, para que seja um layout realmente que faça a diferença no processo. Então agora nós vamos começar aqui a construir juntos, pessoal, um layout aqui para esse ambiente de trabalho, um layout que facilite, que favoreça aí que se tenha menos movimentação e acabe gerando mais segurança no processo. Então a primeira coisa que nós precisamos pensar é definir o modo de entrada e de saída desse processo. Então nós podemos definir da seguinte maneira. Vamos definir que toda a embalagem vazia que chega para produzir produtos vai entrar aqui, ó. Então nós vamos separar as embalagens por padrãozinho. E, consequentemente, aqui nós vamos criar um layout de caminhão que vai trazer essas embalagens vazias. Consequentemente, pessoal, do outro lado aqui do processo, nós vamos criar o estoque de material cheio. Que é aquele material que já foi processado e vai ser distribuído para os clientes. Então, automaticamente, nós colocamos aqui o caminhão que vai carregar e fazer a entrega desse material depois de tudo. Depois, o que nós podemos fazer aqui, pessoal, para facilitar, é fazer com que a etapa 1 e a etapa 2 do processo fiquem próximas para que diminua essa movimentação. E diminuir também o estoque entre esses processos. Ao invés de meu estoque ficar lá longe e ter que fazer toda essa movimentação, eu trago o meu estoque aqui do lado do meu colaborador. E entre os processos, eu sempre vou ter um gargalo aqui, ó. Sempre vou ter material mínimo para que eu consiga garantir a minha produção. Automaticamente, aqui no fim do segundo ciclo, eu tenho os materiais produzidos. Automaticamente também, pessoal, aqui eu vou conseguir criar um fluxo. Vocês conseguem aqui já identificar, aqui colocando os colaboradores nos seus postos de trabalho, a diferença que isso vai fazer aqui no processo. Então, só da gente colocar esse processo aqui, pessoal, começar a iniciar realmente esse layout, a gente já consegue identificar que a gente conseguiu criar um fluxo contínuo. Ou seja, eu entro com a embalagem aqui, tenho, abasteço o primeiro processo, passo para o segundo processo, faço a inspeção de qualidade, tenho meu material pronto aqui e despacho ele para o cliente. Ou seja, eu criei um fluxo contínuo no meu processo. Então, o layout ele vai ajudar a organizar esse fluxo. Então, o que nós vamos fazer agora? Começar a identificar no chão, no solo, né, fazer a identificação visual de onde cada item deve ficar. Isso, pessoal, gera uma disciplina nos colaboradores e também ajuda-se a manter um padrão. Por quê? A partir do momento que eu defino onde cada coisa deve ficar, o colaborador respeita essa norma, essa nova regra e consegue aí causar mais segurança e mais agilidade para o processo. Então, é muito importante nós levarmos em consideração aqui que é necessário criar um fluxo do processo onde as máquinas precisam se movimentar e um fluxo dos operadores. Então, normalmente, pessoal, as empresas, para fazer o fluxo dos colaboradores, são feitas faixas verde, né, pintadas de verde, no meio do processo, com a borda amarela, para identificar que ali pode passar pessoas, colaboradores, pessoas que são do processo e pessoas que não são desse processo também. Por quê? Para identificar que ali tem uma passagem segura. Então, nós vamos identificar aqui no nosso processo as partes que passam colaboradores, onde os colaboradores precisam se deslocar. Então,
nós vamos pensar aqui para abastecer o nosso processo é identificar aonde as máquinas devem circular, empilhadeiras, rebocadores, que irão realizar o transporte, né, desses materiais. Então, normalmente, pessoal, nas empresas é feita uma pintura de azul, aonde as máquinas, né, irão circular, para que o colaborador se atente e saiba que ali realmente é um local de circulação de máquinas, para garantir, então, a segurança dos colaboradores. Então, é muito importante, pessoal, a empresa precisa ter realmente esse cuidado, né, para que não cause aí acidentes e garanta a segurança do seu colaborador. Então, é muito importante que esse layout, esse fluxo, seja pensado de uma maneira bem inteligente, para que ele consiga atender, né, o processo e automaticamente também consiga agilizar o abastecimento da linha de produção. Então, nós já entendemos aqui que a faixa vermelha é por onde os operadores devem circular e que a faixa azul é por onde as máquinas irão circular para realizar o abastecimento da linha de produção. Então, aqui nós já temos o layout meio que definido em relação por onde os pedestres podem caminhar e por onde as máquinas podem circular. Só de nós fazermos isso, já está dando uma cara nova aqui para o nosso processo. Um outro ponto importante, pessoal, que é a questão de segurança, é identificar onde estão os extintores e os hidrantes, em caso de algum acidente, de algum incêndio. Então, normalmente, eles são identificados assim, ó, uma faixa amarela com meio vermelho. Então, é muito importante nós destacarmos esses pontos dentro do nosso processo, para que, caso algum acidente aconteça, algum incêndio, alguma coisa, os colaboradores consigam rapidamente identificar aonde estão os extintores e os hidrantes em caso de acidente. Então, nós já temos aqui, praticamente, um layout meio que definido. O que é importante agora? Demarcar onde cada material e cada máquina deve ficar, para facilitar o controle. O que eu quero dizer com isso, pessoal? A partir do momento que nós demarcamos que o material deve ficar naquele exato momento, é até mais fácil nós focarmos os nossos colaboradores. Então, por exemplo, eu crio um layout para os caminhões, aqueles parem realmente sempre no mesmo layout, então eu crio aqui um layout para os caminhões, automaticamente depois eu crio um layout para os materiais, ou seja, eu vou demarcar onde cada equipamento deve parar, para que esse fluxo seja respeitado, e automaticamente depois eu marco as máquinas, as etapas do processo, né, para que tenha aí uma gestão visual bacana e que seja algo organizado. E nós aqui, depois de definirmos aqui, marcarmos as nossas máquinas, automaticamente nós iremos marcar os nossos materiais, ou seja, os locais em que serão armazenados os materiais. Então, pessoal, além de trazer uma imagem totalmente diferente para a empresa, criar um fluxo de processo, trazer organização, né, para o processo, o layout vai fazer com que o fluxo seja mais inteligente, gerando mais motivação dos colaboradores e mais qualidade na fabricação dos produtos. Então, é muito importante que cada empresa identifique qual seria o melhor layout que atende ao seu modelo de produção. O ideal é que as etapas fiquem lado a lado, para que não tenha muita movimentação entre esses processos, e acabe aí perdendo tempo. E o bacana de nós identificarmos e marcarmos onde cada coisa deve ficar é que você cria um padrão. Então, é muito mais fácil também, pessoal, corrigir os colaboradores em caso deles colocarem alguma coisa no local errado. Por quê? Visivelmente, você vai conseguir identificar o que está errado nesse processo. Então, é uma coisa muito bacana, pessoal, a empresa investir realmente no arranjo físico inteligente que consiga aí ajudar os fluxos de produção. Então, é muito bacana você realmente entender como é o fluxo do seu processo para que você possa fazer um layout da melhor maneira possível. Então, com esse vídeo bem ilustrativo, né, ele é bem lúdico, mas ele mostra muita coisa super importante que nós não demos valor até agora no curso, né? E quem já fez uma visita técnica deve ter percebido que a hora que você chega na indústria tem esses espaços de segurança para o pedestre, aonde tem movimentação de máquinas, então você tem que tomar um cuidado redobrado para poder transitar por ali. Nós não vamos pedir esse tipo de inserção no projeto. Por que eu coloquei aqui, então, como esse vídeo e quis tratar isso primeiramente? Primeiro, para que vocês pensem um pouco, tentem pensar na melhoria desse layout quando vocês estiverem fazendo a planta baixa da indústria de vocês, mas principalmente quando vocês chegarem lá no estágio, quando vocês chegarem para trabalhar, que vocês percebam e identifiquem os espaços e consigam olhar e avaliar criticamente como que está o layout daquela indústria, como que funciona, aonde que eu permito que o meu operador trabalhe, quanto espaço esse operador tem para trabalhar, qual é a mobilidade que tem em volta do equipamento, aonde que é a movimentação das máquinas, aonde essa máquina, aonde a matéria-prima chega, aonde o produto sai.
todas essas análises ali no processo vai enriquecer muito o estágio de vocês. Então, isso aqui tem muito a ver com segurança do trabalho. Se vocês fizeram a disciplina de segurança, todo mundo fez a disciplina de segurança do trabalho? Não? Tá. Ela é eletiva, sim. Mas é uma eletiva bem importante, sabe? Eu acredito que, assim, é claro que quando vocês chegam no estágio, normalmente tem algum tipo de capacitação de segurança do trabalho, dos EPIs, né? Mas é uma disciplina bem interessante para se fazer no sentido de segurança mesmo lá dentro do ambiente de trabalho. Alguém fez? E ela tratava de... Você fez com a Sueli, Pamela? Não, você fez com o Pitelli, então. E ele tratava desse tipo de coisa, não tratava? Prof, dá para me ouvir? Dá sim. Então, ele deu essa parte, assim, numa aula, fez bastante comentário sobre a disposição dos equipamentos. E que, na verdade, era pouco tempo, eu acho. Eu fiz com produção, mas ele falou assim, tinha uma ênfase, tinha uma aula só para isso, só para falar sobre disposição dos equipamentos e localização. Isso. Então, lá eles tratam, assim, mais profundamente, né? Aqui eu peguei um pedacinho de uma das aulas para que vocês pensem nisso, e aí, se vocês sentirem dificuldade, eu vou direcionando o material. Mas esse diagrama de relações, ele não consegue mostrar muito esse layout geral da empresa, sabe? Essa relação, por exemplo, do ambiente de refeição, com o ambiente de recepção de carga, com saída, nem sempre a gente consegue ter isso tão claro. Ele dá um norte, mas ele não consegue fazer isso assim, do jeito que a gente vai fazer, ele não dá uma certeza a respeito disso. Mas a gente já consegue traçar, assim, o mínimo de visualização, como a Fernanda falou, que já ajudou a ela estruturar o layout da empresa. E então, a intenção aqui, na verdade, mais do que utilizar no projeto, é que vocês levem esses conhecimentos, né? Ver uma linha verde no chão lá, você já sabe que ali você pode transitar tranquilo, né? Então, e aí você saber o mínimo para poder andar numa indústria. Então, essa era a intenção desse vídeo. Então, quando a gente pensa no layout industrial, primeiro a gente vai ter que pensar nos setores que tem, então se tem um setor administrativo, se tem uma estação de tratamento, se tem aqui o processo, se a parte de qualidade está aqui junto, como que está esse processo, se eu tenho vários produtos, eu posso ter vários galpões diferentes para cada um dos produtos, né? A gente tem... como que chama, Admilson, como que chama aquela empresa de embalagem aqui em Londrina mesmo? Você lembra? A Anchor? Isso. Eu sempre esqueço, eu fico com o nome antigo na cabeça. A Anchor, ela tem várias empresas dentro da Anchor ali. Então, cada uma tem seu processo fabril dentro de como se fossem indústrias diferentes ali dentro. Né? Pelo menos era assim quando era a empresa antiga. Provavelmente isso continua. Então, eu posso ter, dependendo do tamanho, só que a Anchor é a maior da América Latina ou do mundo, não lembro. Mas ela é um monstro, né? Então, Latina. É da América Latina. Eu já queria transformar no maior do mundo, ó. Então, mas ela é muito grande, então faz sentido ela ter vários processos em cada galpão, em cada construção dessa, um processo produtivo diferente. Aí, depois que a gente pensa no layout geral, a gente vai pensar aqui, eu não preciso fazer nessa ordem, tá? Eu posso partir do meu processo,
porque é isso que eu vou propor para vocês. A partir do meu processo, primeiro eu entendo o layout lá do processo e depois eu penso em tudo isso. Mas eu posso também pensar no meu terreno, distribuir tudo que eu preciso no meu terreno, depois pensar dentro dos setores, dentro dos prédios. E aí, o que eu vou ter que ter? Eu vou ter que ter manutenção, laboratório, a parte de segurança, né, que ele falou lá dos hidrantes, dos extintores. Eu preciso ter toda uma parte de segurança, eu preciso ter refeitório, almoxarifado, expedição. Aqui não está, mas eu preciso ter recepção de matérias-primas, eu preciso ter um setor de qualidade, eu preciso ter banheiros para os meus operários, né? Então, eu preciso ter várias coisas ali dentro que precisa estar incluído no teu projeto. Teu projeto não é simplesmente colocar as máquinas dentro de um barracão, né? É uma indústria que você está criando. Então, essa indústria tem todas essas partes para poder ser uma indústria. Você não fica trabalhando 8 horas sem ir ao banheiro. Então, dentro dessa indústria tem que ter banheiros, né? Você não fica 8 horas trabalhando numa indústria que é recuada sem ter um refeitório. Você não pode pôr uma indústria para funcionar sem ter extintor, sem ter saída de emergência, sem ter algumas portas de saída, sem ter normas de segurança, senão você não aprova para a sua indústria funcionar. O laboratório, para fazer alguns controles de qualidade, né? Então, a parte de manutenção, se o equipamento mais simples quebra, você precisa, se você for ter caldeira, você precisa ter um espaço para caldeira. Então, você precisa ter todos esses espaços dentro da indústria. E depois você tem que pensar no teu processo produtivo, como que esses equipamentos vão ficar distribuídos dentro desse espaço. Aqui essa figura, ela não é uma figura tão elucidativa, porque esse processo, ele está bem manual, né? Normalmente nossos processos são mais automatizados e a gente tem pouca gente trabalhando, mas já dá para entender que é um processo produtivo, que está se produzindo alguma coisa aqui nesse caminho. Então, como que eu faço para pensar nesse caminho, nesse processo produtivo lá dentro? Primeira coisa que a gente faz é listar os produtos a serem produzidos na indústria. Eu vou produzir só um tipo de produto? Ou eu vou produzir 2, 3? Se eu vou produzir mais que um, eles ocupam o mesmo equipamento? Se eles ocupam o mesmo equipamento, qual é a distribuição, a produção de cada um deles? Quem eu vou produzir mais, quem eu vou produzir menos? Para eu entender como que vai ser o uso daquelas máquinas, porque talvez eles usem alguns equipamentos iguais, mas não todos iguais. E aí eu tenho que pensar no melhor fluxograma para isso. Eles têm tempos de produção semelhantes? Eles são embalados da mesma maneira, então eles vão passar para o mesmo sistema de embalagem, ou eles têm embalagem totalmente diferente, né? Então, eu tenho que pensar primeiro nos meus produtos, por isso que essa etapa é depois da que vocês já fizeram, porque aí essas respostas vocês já conseguem dar. Depois, eu preciso saber qual é o sequenciamento de etapas que esse produto vai passar, que esse processo. Então, eu tenho que fazer um diagrama de blocos, que foi a nossa aula passada. Para quê? Para sequenciar o processo que vai acontecer, a matéria-prima até o produto. Outra coisa que interessante a gente pensar é como que vai se dar o transporte de um equipamento para o outro. Eu vou usar tubulação, eu vou precisar de esteira, como que vai se dar o transporte de um equipamento para o outro? Por que isso é importante? Porque dependendo do transporte, ele é mais caro ou mais barato. Se eu vou fazer por um transporte mais em conta, se é uma tubulação e esse fluido é próximo de um fluido newtoniano, então uma bomba simples lá dá conta de um escoamento em grandes distâncias, não tem importância esse equipamento ficar mais longe do outro. Se eu estou pensando num equipamento que precisa de uma esteira muito específica, que é uma esteira cara, eu tenho que obrigatoriamente colocar esse equipamento perto do outro, porque senão eu vou gastar muito em transporte de um equipamento para o outro, tá? Então, esse é um dos fatores que a gente tem que observar. E outras coisas que a gente tem que observar, as utilidades.
quanto de vapor eu uso, quais equipamentos eu uso vapor, para que a linha de vapor fique próxima ali uma da outra, se for possível, quanto de ar comprimido eu uso, né? Onde que estão essas utilidades para que se coloque perto. Isso a gente fez até no laboratório lá de engenharia química. A gente colocou os equipamentos que usam ar comprimido projetados próximos, os equipamentos que usam CO2 projetados próximos, para quê? Para não ter perda de carga muito grande na linha e eu acabar perdendo fluido, né? Perdendo ar, perdendo CO2, porque ele vai condensar na linha, vai se perder na linha, por conta de uma linha muito comprida, sem falar que eu tenho um gasto muito grande de implantação dessa linha, de instalação dessa linha. Então, eu tenho que pensar como que estão essas utilidades, para pensar como que eu vou dispô-las dentro do processo. Depois que eu fiz isso, eu usei, gente, aqui, eu usei quase que integralmente nas imagens, um material que está nesse... Essa é a página, tá, desse professor, se não me engano, eu não lembro se é peruano, mas é a Universidade Santander, se não me engano, que chama. E ele é uma distribuição de planta, chama a aula dele. Mas ele tinha uns slides bem interessantes, então eu acabei usando muito dos slides dele. O que ele está mostrando aqui? Ele está fazendo um diagrama de relações desde o começo, para a gente entender um pouco por que a gente vai fazer aquilo. Então, a primeira coisa que ele fez, ele selecionou os produtos que ele ia produzir. Era o produto A, o produto B, o produto C e o produto D. Depois, ele colocou quanto ele vai produzir de cada um. Aqui, 400, eu não lembro bem se isso aqui era quilo por hora, era uma unidade de medida dele, mas proporcional aqui, 400, 200, 400 e 100. Então, ele tinha já uma escala de quais produtos ele ia produzir mais e quais produtos ele ia produzir menos. Ele fez aqui um diagrama bem simples dos equipamentos que esse produto precisa passar para virar de fato o produto, né? Então, aqui, como estava em espanhol, aqui é a recepção, aí tem uma prensa, é um processo mecânico bem simples, tá? Tem só uma fresadora, tem uma furadeira, uma taladradora é uma furadeira, daí passa por uma fresadeira de novo, a inspeção, aí tá o produto acabado, faz uma nova inspeção e embala. Esse produto segue esse processo. Esse daqui é muito parecido, então ele recepção, aí ele passa pela prensa, passa pela fresadeira, depois ele vai para a inspeção, esse não tem a furadeira. Aí ele passa pela inspeção e já tem a embalagem. E assim ele vai fazendo para cada um deles. Eles ocupam basicamente os mesmos equipamentos, os 4 produtos. Então, ele fez isso. Aí, o que ele faz? Olha só, ele vai colocar... Então, aqui ele lista os equipamentos. Aqui é a recepção, aí aqui a prensa, a fresadeira, a furadeira, a inspeção, o produto acabado e a embalagem, e aqui é o armazenamento para a saída. Aí ele vai colocando, então, aqui da recepção para a prensa, 1. Da prensa para a fresadeira, 2. Da fresadeira, ele foi para a furadeira, 3. Da furadeira, ele voltou para a fresadeira. Então, aqui 4 voltou. Aí ele vai para a inspeção, 1, para a primeira inspeção. Aqui ele colocou esse como quadradinhos, provavelmente porque ele quer que seja diferente, porque essa inspeção tem a ver com um controle de qualidade, então vai ter alguma coisa que vai ser específica disso aqui, então ele coloca para separar o processo, esses pontos aqui são pontos críticos do processo, né? Então ele põe a inspeção, aí da inspeção ele vai para o produto acabado, no produto acabado passa por uma nova inspeção, e aí vai para a embalagem, já direto.
não tem acabamento aqui, já vai para a embalagem. E isso ele fez para todos os produtos. Alguma dúvida até aqui? Posso continuar, então? Tranquilo. Quando se faz isso, então, para que ele fez tudo isso? Vamos entender agora. Ele fez isso para ele conseguir pensar quais etapas podem e devem ficar próximas. Então, olha só o que ele colocou. E aqui tem a ver com o custo do transporte de um equipamento para o outro. Ele colocou aqui a vazão mássica ou volumétrica, eu não sei muito bem que unidade que está isso, e aqui é o custo. Ele colocou que o custo é de 1 para 1. Então, é o mesmo custo, é o mesmo tipo de transporte que vai acontecer entre todas as fases, entre todas as etapas do processo, entre cada equipamento. Então, não tem diferença disso, ele pode somar. Se tivesse diferença, ele ia fazer uma média ponderada. Como não tem, então, o que ele faz? Olha só, ele olha quem que está indo da recepção para a prensa. O produto 1 está indo, o produto 2 está indo, o produto 3 está indo e o produto 4 está indo. O produto A, B, C e D, né? Melhor do que 1, 2, 3. Então, aqui eu tenho 400, com mais 200, 600, com mais 400, 1.000, com mais 100, 1.100. Então, eu tenho uma vazão máxima aqui de 1.100 quilos por hora, qualquer coisa assim, indo da recepção para a prensa. E da prensa para a fresadora? Eu tenho o produto 1 e tenho o produto 2, não tenho o produto C e tenho o produto D. Então, eu vou fazer 400, com mais 200, 600, com mais 100, 700. Certo? E assim ele foi fazendo para cada um. Normalmente, aqui, ó, estão os mesmos equipamentos daqui. Então, normalmente, ele teria que ficar com a diagonal em diante, teria que ficar limpo daqui para cá. Por que que tem esse 800 aqui? Porque tem um retorno do processo. Olha, então eu tenho da furadeira, que é a taladradora, para fresadeira. Então, ó, da taladradora para fresadeira, eu tenho nesse e eu tenho nesse. O A são 400 e o C são 400. São 800. Então, eu vou ter aqui um retorno. Eu entendo que desse processo para esse teve um retorno, tá? Para isso que aparece isso aqui. Com esses dados em mão, o que se faz depois disso? Eu começo a construir o meu diagrama de relações, está começando a construir. Então, o que eu faço? Da recepção para a prensa, 1.100. Da prensa para fresadeira, 700, 400. Eu vou pondo o que está aqui. Você percebe que esse daqui vai sumir. Por que ele vai sumir? Porque eu coloquei ele aqui junto, esse com esse. Porque esse aqui era da fresadeira para a talatadora, e esse aqui é da talatadora para a fresadeira. Então, eu junto os dois, então eu tenho um fluxo de um para o outro de 1.200 quilogramas por hora, ou volume, do jeito que ele estiver fazendo essa medida. E aí eu vou fazendo para cada um deles. Entenderam? Posso continuar ou vocês querem que eu explique alguma coisa a mais desse diagrama? Professora, eu só achei estranho, uma parte ali parece que vai da taladradora para taladradora. Vai da onde? Fala de novo para mim. Da furadeira para furadeira. Parece que está acontecendo isso. Ah, da furadeira para furadeira. Da T para T não, ó. No de baixo. Esse aqui é do T para o I. É aqui que está começando, ó. Tá vendo? Entendi. Esse aqui é do M com o P. Então, é da recepção com a prensa. Esse aqui é da prensa com a fresadora. Esse aqui é da fresadora com a talatradora. Esse aqui é da talatradora com a impressão, com a inspeção. Entendi. Certo? Então, é sempre para frente. Esse aqui só está mostrando da onde você está indo para onde você está indo.
esse aqui tinha um retorno, e aí a gente somou o retorno ali dentro. Mesmo que é um retorno, mas a gente sabe que vai estar nos mesmos equipamentos. Por isso que a gente soma. Tudo bem? Aí ele vai fazer... Então, joia, Rafael. Aí o que ele vai fazer? Olha só. Deixa eu pôr aqui. O que a gente tem? A gente tem um código que é, se o equipamento é absolutamente necessário ficar perto, a gente chama de A. Se ele é importante ficar perto, a gente chama de E. Se é importante, a gente chama de I. Se é ordinário, né? Então, esses aqui são os níveis de importância. Eu tenho 4 níveis de importância. Esse é o menos importante dentre os 4. Então, ordinário, importante, especial e absolutamente necessário. O U, tanto faz, e o X não pode ficar perto. Então, ele tem alguns fluxos diferentes aqui, entre 1.700 até 100. Essa é a diferença de vazão que ele tem no processo dele. Tem relação de processos lá, tem ligação de processos que vai estar transitando 1.700 quilogramas por hora, por exemplo, e vai ter etapas do processo que está transitando 100 por hora. Então, o que ele pensou? Aqui, entre 1.700 e 100, eu tenho um range de 1.600. Para um range de 1.600, para dividir em 4 faixas, porque todos esses são importantes ficarem perto, mas não assim extremamente importante o de 100. Se eu tiver que deixar longe, é melhor eu deixar quem tem um escoamento menor do que deixar, por exemplo, esse que está passando 1.700. Porque imagina, eu vou ter um desgaste dessa tubulação, uma recuperação depois, em tempo de vida muito menor, porque está passando muito mais coisa, né? Ou se eu estou com equipamentos, por exemplo, uma empilhadeira, ela vai ter que percorrer muito mais vezes o caminho em 1.700 do que em 100, são 17 vezes a diferença. Então, ele pegou os 1.600 e dividiu em 4 faixas. Dividido isso em 4 faixas, 1.600 por 4 dá 4, né? Dá 400. Então, ficou de 100 a 500 a primeira faixa, a que é menos importante, de 500 a 900, a que é a de segunda importância, então tem 2 linhas, a de 900 para 1.300, 3 linhas, e a de 1.300 a 1.700, a mais importante, absolutamente necessário. E aí, ela só passou. Então, olha aqui é 1.100, 1.100 é E, aqui é 700, 700 é I, e foi colocando letras. Só foi substituindo letras conforme a legenda que ele colocou. Tudo bem? Tranquilo? Feito isso, então agora nós vamos montar o diagrama de relações. O diagrama de relações tem essa cara aqui. Então, ele é um pouco diferente do que a gente acabou de fazer, mas ele é feito... Aquilo que a gente estava olhando era por fluxo de material, tá? Então, eu conseguia fazer aquela relação por fluxo. Nem sempre vocês vão ter esses fluxos tão estabelecidos. Então, vai acabar ficando de um jeito que eu vou mostrar depois. Mas é bom que vocês entendam que um diagrama de relações serve para isso, porque muitas vezes, quando vocês chegarem na indústria, vocês vão ver esses diagramas de relações, tá? Então, vocês vão saber pelo menos o que é, para que serve, para que está se utilizando isso. Então, nesse diagrama de relações, como que vai estar? Por exemplo, esse primeiro triângulo está relacionando a recepção com a prensa. Esse triângulo está relacionando a recepção com a fresadora. Esse daqui está relacionando a recepção com a furadeira. E assim vai. Cada um. Esse daqui. Aqui eu coloco o motivo pelo que eu decidi ser importante ou não. Não existe só o motivo de fluxo de material. Esse é um exemplo que eu mostrei para vocês. Eu posso ter motivo, por exemplo, de contaminação cruzada.
Eu posso ter um motivo de que são os mesmos operadores que trabalham nos equipamentos. Eu posso ter como motivo, por exemplo, eu tenho uma área molhada e uma área de secagem. Aí é por problemas de umidade. Eu posso ter um lugar que é uma câmara fria e o outro é um forno. Então, é por troca térmica. Quem vai montar essa legenda aqui do motivo é a indústria. Só que tem que colocar. O motivo 1 geralmente é fluxo de material, mas o motivo 2, 3 e 4 depende muito da empresa que está relacionando. Se for uma empresa de poucos processos, aí pode ser que tenha fluxo de documentos, se for uma empresa administrativa, né? Então, aqui nesse 1, 2, 3, 4, eu posso colocar o que é, porque é o motivo que eu estou juntando ou separando esses equipamentos. E aqui, esses daqui já são mais fixos, esses aqui são padrões. O A, absolutamente importante, o E, especial, o I, importante, o O, ordinário, então, assim, padrão, né? O U não é importante, mas tanto faz. E o X é quando eu não quero mesmo, que ele fique um perto do outro. Então, olha só, como que... Aqui é o que eu já acabei de falar. Aí, o que ele fez? Ele colocou. Então, olha só, do armazenamento para a prensa, era E. E aí, vocês vejam que ele colocou tudo um. Por quê? A análise que se está fazendo é só de fluxo. A gente não olhou se era o mesmo operador, se tinha algum risco de um equipamento ficar no outro, se algum equipamento era trifásico e precisava ficar perto de outro trifásico. Essas análises não foram feitas, tá? Então, só tem o número 1. Então, ele colocou, ó, entre o M e o P, então, aqui entre o M e o P é E. Aí, entre o P e o F, então, entre o P e o F é o I. Entre o F e o T, aqui, ó, é E. E aí, ele colocou, entre o P e o T era um O, que eu não falei. Entre o P e o T é o O. E vou colocando cada um deles. Entre o T, não tem nada, ó, não tem ninguém com o T. Você vê que ele está vazio aqui. Agora, entre o I e o A. Entre o I e o A. É A. Ficou claro isso? Tranquilo? Tá entendido isso, gente? Ou querem que eu revise, que eu fale alguma coisa com mais calma? Bom, vou pressupor que o não... vou pressupor que o não é porque tá tranquilo. Então, beleza. É que eu tô passando rapidinho para depois a gente fazer, eu só tô explicando o mecanismo. Mas é que são muitas informações, aí eu acabo passando, são muitos slides, mas tá acabando. Aí, com esse diagrama de relações que a gente acabou de montar, o que eu consigo montar depois? Isso aqui que é bem interessante. Olha só. Em cima desse diagrama, aqui eu consigo colocar, então, quem for A é porque está com 4 níveis de importância. Se vocês lembrarem aqui, eu estava aqui. Nesse daqui, o A é 4 níveis de importância, 3 níveis, 2 níveis, 1 nível de importância. Então, vamos olhar aqui. Opa, estou indo para o lugar errado, desculpa. Aqui. Então, olha, se a gente olhar, o A só tem um que é da inspeção para o acabamento, né? E E tem bastante. Aí ele foi relacionando, então, o A era da inspeção para o acabamento. O E, que eram 3 níveis de importância, era da recepção para a prensa, da fresadeira para a talatradora, e aí ele foi fazendo cada uma das relações que tinham E lá, quem tinha I e quem tinha O. E agora ele vai fazendo a relação. Primeiro que eu faço é quem tem mais importância. Então, eu escrevo do I para o A. Depois, eu vejo quem tem perto do I ou perto do A, aqui no segunda opção. E aí, eu vejo que quem tem aqui é do I para o E. E coloco aqui, e risco esse.
Aí eu vou ver quem que tem perto do E. É do E para o Z, e coloco esse. Aí olho quem tem mais alguém perto do I, olho aqui, e tem esse aqui, que é do F para o I, então coloco F. Tem alguém perto do F? F para o T, coloco aqui. Tem alguém perto do T? Aí aqui eu tenho para o P, mas eu tenho F com P. Então eu coloco um F com P e P com P. Poderia ter feito ao contrário? Poderia. O que vai determinar isso? As outras variáveis que eu te falei. O custo de transporte ali para ficar, um está mais pertinho, outro está mais longe, aonde que estão suas utilidades, onde que o operador vai ficar, isso que vai determinar. E aí eu vou colocando cada um, olha só, eu fiz um fluxograma de processo em cima do diagrama de relações. Fê, vocês conseguiram chegar em algo parecido com isso? Sim, eu fiz isso. Bem legal. E é gostoso fazer isso, não é, Fer? Uhum. Fica mais fácil depois. Uhum. E não é uma coisa assim que é difícil, são etapas bem simples. Na verdade, o chato é entender o que está em cada quadradinho, né? Ou você achou alguma dificuldade outra? Não, o mais chato, na verdade, é ficar desenhando. Então tá. E aí você vai ter o fluxograma do teu processo lá dentro. Não é o fluxograma da indústria toda, como eu mostrei lá no começo, né? A não ser que você faça isso depois para cada um dos níveis, para cada um dos prédios, né? Você pode fazer. Mas aqui no nosso caso, quando a gente está usando o fluxograma de blocos, né? O fluxograma operacional, é para dentro do teu prédio de processo que você está fazendo isso. Então, você pode usar também para o outro, não tem problema. Então, o que você vai fazer com essas informações? Você vai colocar aqui depois quanto que você tem de área, de necessidade diária de cada uma das suas etapas. Quando você faz isso, você também é bom colocar quais são as utilidades que você vai usar para ir conferindo. Então, se tem água, se tem vapor, se tem ar comprimido, se tem ventilação, se tem perigo de incêndio, o que é que está acontecendo e coloca, de novo, o A, extremamente importante, o E especial, o I é um importante menos importante, o O é aquele normal, padrão, né? E o outro, um risquinho é que não tem, você não precisa pôr nada. Quando você faz isso, você acaba já tendo uma relação dos espaços. E aí você consegue desenhar sua planta em cima do que você traçou das relações, do diagrama de relações. Então, ele serve para te ajudar a fazer o projeto, a planta baixa da sua indústria. Então, olha só, ele já tinha feito aqui alguns espaços que não foram considerados no diagrama, porque ele já sabia que precisava ficar aqui, né? Então, se eu quero depois fazer uma análise de onde colocar o laboratório, eu posso ver que lugares, que setores que vão ser pontos críticos, que eu vou ter que tirar dados, que tirar pontos para ir para o laboratório, e deixo o laboratório mais próximo possível de todos os pontos, né? Faço um centroide ali para ver aonde que eu coloco esse laboratório, onde eu coloco esses espaços, o banheiro, num lugar onde eu tenha mais profissionais trabalhando, todo esse tipo de coisa é possível fazer. Uma saída de emergência a cada espaço também é interessante fazer. Mas aí eu consigo, olha, desenhar cada um dos equipamentos e dentro do meu layout de processo. E agora, então, vamos trabalhar. Essa planilha do Excel que eu compartilhei com vocês é desse professor aqui, tá? Não é minha. Então, eu preciso deixar os louros a ele. E ele fala algumas coisas bem importantes. Para a gente não ultrapassar o número de 20 atividades. Então, não colocar mais de 20 equipamentos ou 20 etapas de processo, porque vai ficando muito complicado. Não usar muito o A e o E. Por quê? Se você coloca muito, que é muito importante, o que é imprescindível, você está fixando aquele e você não tem muita flexibilidade. O teu layout vai ser um só e não tem jeito. Se você, depois para você mexer com as outras variáveis,
Se você deixar com U, que é aquele lá que tanto faz, aproximadamente 40%, 50% das classificações, você tem uma flexibilidade absurda para você depois transformar esse teu processo em algo muito mais otimizado. Sempre fazer coletivamente. Então, por exemplo, ali, se foi a Fernanda que fez, depois os outros membros do grupo precisam sentar e avaliar aquilo. Por quê? Como a Fernanda disse, o chato é ficar desenhando. Então, para errar uma coluninha daquele, para errar um desenhinho, para não sei o quê, é muito fácil. E também para fazer considerações equivocadas, né? Porque você está fazendo um monte de consideração. Então, tem que fazer coletivamente. E se a gente tivesse numa indústria, onde tivesse pensando na mudança do layout, a gente teria que depois revisar e aprovar isso com os responsáveis do processo. Por quê? Não só pela responsabilidade que eles têm, mas pela aceitação dessa mudança, porque sempre que a gente vai mudar um fluxograma, vai mudar alguma coisa que já está em implantação, a rejeição é muito grande, né? Tudo que é novo para o ser humano, ele tende a rejeitar nos primeiros momentos. Depois, ele começa a entender e aceitar, e aquilo começa a fazer sentido na vida. Mas é de praxe, né, natural do ser humano, essa rejeição quando você vai mexer em alguma coisa que ele já conhece, ele se sente invadido, ele sente que vai perder o domínio daquilo. Então, isso é mais filosófico, mas funciona muito. Sempre você tentar levar para você, tentar convencer que aquele projeto seja o projeto de todos, para que seja implantado mais facilmente. Essas aqui são as referências. Eu basicamente usei referências do YouTube, tá? Porque confesso a vocês que essa matéria nós não tínhamos isso quando a gente fez a disciplina de projetos. E, pelo que eu tenho visto nos outros projetos das outras engenharias químicas, também não se vê muito isso. Só que, até com os alunos que já saíram para estágio, que têm já feito estágio, a gente percebeu que muita coisa da área de produção, isso aqui é bem comum na produção, tem sido requisitado para vocês. Então, pelo menos que vocês tenham noção que isso existe, quando vocês forem apresentados, porque não é nada muito sofisticado, é bem simples. Então, se vocês já souberem o que já souberem como funciona, vai ser muito mais simples. Então, eu peguei todo esse material de cursos de engenharia de produção, tá? Nenhum curso é de engenharia química, se vocês olharem. Alguma consideração, gente? Alguém tinha tentado fazer? Pode falar, Tiffany. Eu fiquei com uma dúvida nessa 20 atividades, seria tipo 20 processos, né? Para poder 20 equipamentos. Isso. Aí, no caso, que tem mais de um equipamento igual, eu coloco só um deles, por exemplo? Isso, pode ser. Então, e assim, será que vão ter muitos equipamentos que ele vai voltar? Ou você vai ter vários equipamentos durante o processo, mas assim, usando para coisas distintas? Aqui no nosso caso, a gente estava fazendo em paralelo, né? A reação em paralelo. Tipo, são duas linhas em paralelo. Tá. São equipamentos repetidos. Mas eles não voltam, né? Eles estão fazendo... Eles são diretos. Aí era melhor colocar, por exemplo, equipamento 1 e equipamento 2, porque se você coloca repetido, o que vai acontecer? Provavelmente ele vai entender que ele está passando pelo mesmo equipamento. Se você colocar um só, sabe? Entendi. Só que aí eu acho que vai acabar ultrapassando esses 20 equipamentos que pode colocar. Então, na verdade não é um erro ultrapassar, ele só fica mais difícil. Ele fica mais simples se for até uns 20. Depois de uns 20, vai ficando complexo, sabe, ali para poder fazer as análises, mas pode-se fazer. É só um conselho que ele... Talvez você fazer o seguinte, pensar em etapas primeiro, para pensar como que essas etapas vão estar distribuídas. Então, aí você faz tipo aquele por células. Aí você pega a recepção,
aí faz ali dentro da recepção, como é. Aí depois você faz tratamento, faz não sei o quê. Quando você fizer isso, daí vai dar menos de 20. Aí depois você só junta recepção com tratamento, com não sei o quê, que aí vai ficando mais simples, Tiffany. Ah, entendi. Faz mais Sabe? sentido. E aí fica mais fácil de você relacionar e não fica tão grandão. Porque o problema de ficar muito grande é que cada um vai para um canto, vai ficando numa complexidade que é muito fácil se perder. Aí fica tipo aquele arranjo físico por processo, né? Isso mesmo. Aí você tem que fazer 2, mas é mais fácil fazer 2 pequenos do que fazer um grande. Alguém tinha tentado, os outros 2 grupos tinham tentado fazer e não tinham entendido alguma coisa específica disso, ou não tinham nem chegado nessa etapa do trabalho? O nosso grupo, a gente estava terminando os fluxogramas, até ia tirar umas dúvidas com a professora para poder seguir em frente, que a gente ficou meio em dúvida em qual fluxograma usar. Ah, tá. Então, acho que a gente pode até fazer o seguinte, Admilson, o que você acha de, ao invés da gente fazer esse exercício com eles Eu estou mudando o script da aula, tá? Pela sua demanda aí. A gente, ao invés de... Suco de laranja também tem essa demanda de fluxograma, de estar com essas dúvidas ou não? E cerveja também? Ou cerveja está tranquilo? Porque daí a gente pode fazer para agora... mas são 2, né? 2 têm dúvida, então a gente para agora e depois vocês tentam fazer, e eu ajudo vocês a montar o diagrama de relações, né? Numa outra aula que a gente tem mais tempo, e a gente tira a dúvida específica de fluxograma, que é uma coisa que vocês estão precisando com mais rapidez, né? Estão precisando porque vocês precisam entregar. Podemos fazer isso, Admilson?